Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Wilson, mais uma vez aqui, pronto para poder entrar na sua casa, na sua família e trazer com a mesma autoridade de sempre a palavra do Senhor para a sua família, para a sua casa, de forma que todos nós consigamos ser edificados com tudo aquilo que Deus vai nos falar nessa noite. Eu queria convidar você a orar. Já passamos agora pelos louvores maravilhosos que Deus colocou no nosso coração. E agora eu convido você para a gente orar. Amém? Vamos orar para que nós possamos entrar na palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos ao Senhor mais uma vez, dessa forma completamente diferente, mas que o Senhor já está fazendo com que seja igual em todos os tempos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor mais uma vez está conosco, sempre na nossa vida. Obrigado porque o Senhor permite com que nós, na nossa humildade, estejamos junto com o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos nos apresentar ao Senhor agora, Senhor Deus, de coração limpo. Pronto, Senhor Deus, para que o Senhor possa trabalhar nesse coração. Pronto para que o Senhor possa nos tornar fortes contra tudo aquilo que nós temos que enfrentar. Deus, eu quero pedir ao Senhor que visite cada família, cada lar, que o Senhor possa verdadeiramente fazer com que a Tua palavra seja, Senhor Deus, afixada nos corações. Nós vamos ver aqui hoje, conforme o Senhor pede para dizer, que nós precisamos praticar o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nos fortaleça. Faça com que toda a nossa atenção esteja voltada somente para a Tua palavra e que nós consigamos, ó Deus, viver tudo aquilo que nós vamos aprender. Seja o Deus dessa ministração, seja o Deus dessa noite nas nossas casas, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar de uma palavra que está todo mundo às vezes tentando ministrar nos nossos corações. Mas a gente precisa de entender e aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus é algo que fica parecendo que é fácil, mas é fácil demais só falar. Porque fazer, nós vamos ver aqui hoje que fazer depende muito do que nós temos no nosso coração. Confiar em Deus não é tão fácil igual nós imaginamos que seja. Por isso a mensagem de hoje ela tem como tema aprendendo a confiar em Deus. Abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 a 9. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 a 9. Eu espero você abrir aí a palavra do Senhor. Para que nós consigamos aí aprender do Senhor com ela. Amém? Na reunião de Zoom que nós tivemos agora na sexta-feira passada, Dr. Rodrigo, um homem de Deus demais, ele falava que tudo que a gente fala é importante que nós não falemos por nós, mas deixa a Bíblia falar por nós. E isso é verdade. Precisamos de fazer dessa forma, né? Para que nós consigamos verdadeiramente dar credibilidade, não àquilo que nós estamos fazendo, mas temos que dar credibilidade à palavra do Senhor, porque ela se justifica em todas as questões, todos os argumentos da palavra do Senhor são justificados por ela mesma. Amém? Então eu já sei que você já pegou aí 2 Samuel capítulo 6, versos 1 a 9, então nós vamos ler juntos aí, acompanhe comigo aí na Bíblia, nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 6,
verso 1 a 9. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: a arca é levada para Jerusalém. Olha, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor. O nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus em um carroção novo e a levaram à casa de Abinadab, na colina. Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ali mesmo ele morreu ao lado da arca. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Amém? Irmãos, existe uma pergunta no ar aqui. Por que Deus fulminou Uzá? Só porque ele encostou na arca. Nada mais, nada menos, porque Uzá era pecador. E a própria palavra do Senhor, ela diz que Deus, em sua majestade, sabedoria, soberania, domínio, divindade, não habita com o pecado. O que tinha, na verdade, ali dentro da arca e o que a arca simbolizava? A glória de Deus. O homem não é capaz, não pode tocar na glória de Deus, sendo ele um pecador. E Uzá tocou na arca, por isso ele foi fulminado ali, de uma forma que Davi ficou triste, Davi ficou abalado com tudo aquilo que ele viu, porque Davi vinha dançando na frente da arca, e em função de tudo isso, Davi ficou muito triste. Mas vamos desenvolver um pouco essa situação. Quando Uzá toca na arca, ele achava que aquilo que era a glória de Deus ia cair. Será que ele tentou, na verdade, cuidar de uma glória caída de Deus? Não. O coração dele foi inocente e sincero. Era de cuidar do bem de Deus. Cuidar da glória de Deus. A inocência dele foi essa. Será que nós somos capazes, enquanto pecadores, de cuidar da glória de Deus? Olha só, a glória de Deus, ela é manifestada por meio da minha e da sua vida em alguns eventos, quando nós fazemos as coisas ordenadas pelo Espírito Santo do Senhor, e aí o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus é glorificado por meio das nossas vidas, por meio das nossas ações. Agora, isso é manifestar a glória de Deus. O que Uzá fez foi tentar cuidar da glória de Deus. Irmão, ninguém cuida da glória de Deus a não ser Ele mesmo. Deus é a glória naturalmente. E por isso nós precisamos de entender onde estamos e quem somos realmente, para que nós possamos
aprender a viver com esse Deus maravilhoso, cuja glória nós não podemos nem ver, nem tocar. Tem uma passagem de Moisés lá, né? Que ele tenta ver a glória de Deus. Deus fala, não, só vou passar na fenda daquela rocha ali, de costa. Você vai ter uma ideia do que é. Nós não podemos, irmãos. Enquanto pecadores, nós não podemos tocar na glória de Deus. Vamos desenvolvendo. Cã, filho de Noé, carregou a maldade no coração e, consequentemente, todas as gerações que vieram pós-Cã também tinham a maldade no coração, e toda essa maldade, ela contaminou a humanidade. Satanás, ele se aproveita desse tipo de situação e ele coloca mais uma pitadinha de alguma coisa na maldade do homem para que o homem pudesse cada vez mais entristecer a Deus. O que ele coloca como pitadinha? Uma pitadinha de soberba e uma pitadinha de orgulho no coração do homem. Duas coisas que verdadeiramente fazem com que eu e você deixemos de confiar em Deus e passemos a confiar em nós mesmos. A humanidade atual deixou de confiar em Deus. A humanidade atual não quer saber nem se Deus existe. Então, se você for parar para pensar, por que a humanidade não quer saber nem se Deus existe? Tudo por causa da soberba e do orgulho. Queridos, o que a soberba faz no coração do homem? Um homem soberbo, ele se acha o melhor até que Deus. Ele se acha o bonzão, o rei da cocada preta, aquele que domina tudo e todos. Esse é o soberbo. E a soberba, ela nos afasta de Deus. Porque se eu acho que eu sou melhor até que Deus, é sinal de que Deus não tem importância na minha vida. E a humanidade atual está desse jeito. Não reconhece a importância de Deus na nossa vida. Como é que então você vai confiar em Deus se você não reconhece a soberania, o poder e a importância dele na nossa vida? Não tem jeito. Mas e o orgulho? Outra pitadinha que Satanás colocou no coração do homem. O orgulho que Deus colocou, que Satanás colocou no coração do homem, ele faz com que haja um bloqueio da nossa humanidade, da nossa humildade. Ele faz com que esse bloqueio da nossa humildade venha nos deixar completamente fora da presença de Deus, e em qualquer situação, quando a gente normalmente deveria voltar para a presença de Deus, a gente não volta porque a gente é orgulhoso. Não, sou eu dou conta. Pode deixar comigo. Precisa de ficar servindo a esse Deus aí que vocês falam, não, eu dou conta aqui, pode deixar. Irmãos, essas duas coisas, venenos que estão no coração da humanidade atual, soberba e orgulho, esses dois venenos estão lá em Isaías capítulo 6. Se você quiser, pega comigo, por favor, Isaías capítulo 6. Nós vamos ler lá no verso 6. Isaías capítulo 6, verso 6. Pega aí comigo aí, por favor. Isaías capítulo 6, verso 6. Olha para você ver o que fala lá nessa passagem. Logo, Isaías 6, 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva e que havia trazido do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca
Isaías mesmo? Desculpa, gente, é Isaías 16:6. Isaías 16:6. Hoje está osso, hein? Isaías 16:6. Desculpem, Isaías 16:6. Vamos de novo. Conseguiu achar aí? Isaías 16:6. Está dizendo o seguinte: ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isto não vale nada. Deus, ele já sabe que o orgulho e a soberba não valem absolutamente nada. Mostrou isso para Isaías e pediu para que Isaías falasse para a humanidade que a soberba e o orgulho não valem nada. E hoje eu e você estamos aqui tomando posse dessa palavra, dizendo que a soberba e o orgulho na nossa vida não valem nada. Por quê? Sabe o que é? A soberba, irmão, ela faz a gente achar que Deus demora a nos responder com uma série de coisas. Ah, mas é porque Deus está demorando, eu tenho pedido para Deus para poder ver se a gente consegue alguma coisa boa, mas Deus está demorando a responder, eu mesmo vou tomar providência na minha vida e vou fazer esse negócio. Quando você é soberbo e você acha que Deus demora a te responder, você fica também impaciente. Lembra lá de Jeremias? Um abismo chama outro abismo. Então você fica impaciente. Impaciente você sendo, automaticamente você tenta resolver as coisas da sua maneira, não aguardando aquilo que Deus tem para você, não aguardando a manifestação do propósito de Deus na sua vida, não aguardando o tempo de Deus na sua vida. E você tentando resolver as coisas com a sua própria força, a sua soberba faz você achar que Deus está demorando e por isso você consegue resolver as coisas. Querido, pode estar certíssimo que quando Deus ele se manifesta na nossa vida para resolver alguma coisa, ele faz da melhor forma possível, aproveitando estrategicamente toda a solução que é dada. Mas nós, quando vamos fazer as coisas do nosso próprio conhecimento, da nossa própria cabeça, com as nossas próprias forças, automaticamente a gente não consegue vislumbrar na totalidade a solução que Deus tem para nós, e por isso a gente só toma providência com relação a uma pequena coisa. Se fosse Deus, ele tomaria providência com relação a um monte de outras coisas, aproveitando aquela mesma solução, mas a gente só pensa numa coisinha, aquilo que está incomodando. Então, quando nós vamos resolver as coisas com as nossas próprias forças, a gente está dizendo para Deus: Deus, você está demorando demais. Essa soberba, irmão, entristece o coração de Deus. Porque uma vez ele pediu para que eu e você dependêssemos completamente do governo dele na nossa vida. Ele pediu para que eu e você estivéssemos o tempo inteiro plenamente dependentes dele, mas a gente não quer, porque acha que Deus demora. E então a gente tenta resolver. Será que isso é bom? Será que as soluções que a gente apresenta sem orar, sem falar com Deus, não, eu estou resolvendo, será que elas são soluções realmente boas? Porque veja você que se você tenta tomar o lugar de Deus, é porque você não está reconhecendo Deus que você deveria servir. Irmãos, a soberba nos faz achar que a gente dá conta de atender tudo aquilo que nós precisamos. Lembra lá de usar, carregando a arca? Eu dou conta. Deus está em cima aí, está tranquilo. Aí a hora que os bois tomaram um tropeção lá, a arca começa a cair, usar. Deixa eu dar uma forcinha para Deus aqui, Deus está precisando de uma força minha aqui. Deus está caindo, está precisando de uma força minha, e eu vou ajudar Deus. Soberba no coração, irmão.
pense um pouquinho e chegue à conclusão de que nós não valemos nada para contentar ou pelo menos tentar ajudar Deus. Não, não. O máximo que pode acontecer é Deus nos usar para que as coisas dele, os propósitos dele sejam propagados e ele tenha o seu nome glorificado por meio da nossa vida, mas ele quis nos usar. Ele não falou assim comigo, você podia me dar uma força aqui, rapaz, não, me dá uma ajuda aqui, estou precisando dar uma ajuda sua, não, não, esquece isso. Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Poderoso, soberano, dono de todas as coisas, e sabe muito bem que eu e você somos incapazes de conseguir ajudar Deus em qualquer coisa. Não, não, não. Não precisa de você achar que você ajuda, que não ajuda. Mas a soberba faz também com que a gente ache que conhece tudo, entende de tudo e sabe de tudo. Eu preciso de mexer ali com esse negócio do Covid aí. Deixa eu ler bastante para poder saber de tudo. Eu sou curioso, eu gosto de ler, gosto de aprender, gosto de saber mesmo, mas não para soberba. Não para falar com Deus assim, eu sei mais que o Senhor. Não, muito pelo contrário. Porque sabendo, quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue ajudar as pessoas. Quanto mais você domina a informação, menos medo das coisas você tem, porque você vai conhecer a essência de tudo aquilo que está acontecendo. Então isso é importante. Agora, querer conhecer para dominar Deus, que é o que Nimrod estava fazendo quando ele estava construindo a Torre de Babel, não dá certo. A soberba faz isso no coração da humanidade. Hoje a humanidade está correndo para ter avanços tecnológicos de altíssimo nível, tanto para destruir quanto para fazer uma série de coisas. Mas, irmãos, não dá, não dá. Como é que as coisas vão acontecendo? Como é que as coisas vão... Deus, ele vai trabalhando em tudo e a humanidade não quer saber que é Deus que está fazendo. Eles estão achando assim, não, sou eu, a humanidade. Eu é que criei isso, eu é que criei aquilo, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Será que é assim mesmo? Tem que ser assim mesmo? Deus, ele não precisa da humanidade, não. A humanidade é que precisa de Deus. Só que a humanidade não reconhece Deus. E o fato de não reconhecer vive nessa soberba, achando que sabe tudo, que entende tudo e... Não. Eu estava vendo a ministração da Joyce Meyer. Joyce Meyer, fazendo a ministração dela, ela falou assim, olha, eu sou pastora. Eu não entendo nada de eletricidade. Eu sei que eu ligo um botãozinho ali, a lâmpada acende, mas eu não sei o que realmente acontece. Eu preciso saber? Não. Tem gente que sabe, mas ela precisa saber? Não, ela só sabe que se ela apertar o botãozinho ali, a lâmpada vai acender lá. Ela precisa saber? Não. Ela descansa no Senhor, sabendo que Deus criou pessoas que têm conhecimento para poder fazer aquilo ali acontecer. Mas ela não precisa de conhecer aquilo que aquelas outras pessoas querem conhecer. Precisam conhecer. Então, a gente tem que entender que a gente não precisa de conhecer de tudo. A gente só precisa descansar no Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. E tudo que Deus conhece, Ele tenta revelar para os nossos corações. E quando a gente aprende de Deus, o efeito, o resultado daquilo na nossa vida tem uma eficácia completamente diferente. Aquilo que eu acho que eu tenho que aprender do homem, eu não entendo nada de eletricidade, então eu vou tentar fazer aí criar um circuito de lâmpadas que vai acender o lugar tal. Irmão, eu vou cair na lata de lixo. Mas e se eu for para Deus, eu não entendo nada de eletricidade? Me ajuda, Deus.
Deus, eu preciso de um circuito que vai acender aquele monte de lâmpadas ali. Fica tranquilo. Hoje de manhã, na sua porta, vai bater um homem assim. Você fala isso com ele para você ver. Não, bateu um homem mesmo. Aí eu falei com ele que eu precisava. Aí o homem, foi lá e fez todos os circuitos. Olha que coisa bacana. É confiar em Deus. Mas não, a humanidade não quer confiar em Deus. Por isso ela acha que ela precisa conhecer tudo, entender de tudo, fazer de tudo. Aí, irmão, um efeito colateral. Um efeito colateral de tudo isso, quando a gente quer dominar tudo, quando a gente acha que Deus não está dando conta de atender a gente fica tentando dar uma forcinha para Deus. Quando a gente acha que Deus está demorando demais a atender aquilo que nós estamos precisando, e aí a gente tenta resolver com os nossos braços. Só que quando a gente acha que tem que fazer tudo isso, e a gente começa a fazer tudo isso, a soberba tomando conta do nosso coração, todas as vezes que você tropeça, e a chance de tropeçar quase sempre é muito grande, você fica frustrado, irmão. Você fica frustrado. Você fica frustrado porque você começa a entender que a humanidade é fraca demais. Você começa a entender que não existe fortaleza nos nossos braços se essa fortaleza não for dada pelo Senhor Jesus. Você começa a entender que se você tentar fazer qualquer coisa, não adianta, porque qualquer coisa que você faça, automaticamente, olha, não dá. Você fazendo, não dá. Se não for Deus fazendo por meio de você, vai. Deus vai. Mas você não vai. Isso traz uma frustração. E eu estava até falando isso lá no Zoom, na última reunião do Zoom lá com o Dr. Rodrigo. Quando a gente se acha fraco, quando a gente se acha perdido, quando a gente se acha não capaz de resolver as coisas, ou seja, incapaz, aí, irmão, vem aquela pitadinha do orgulho que Satanás colocou no nosso coração. Essa pitadinha de orgulho que Satanás colocou no nosso coração faz com que eu e você, na hora que nós deveríamos nos render e ir para os pés do Senhor, em oração, pedindo a Ele, Deus, realmente eu reconheço que eu não valho nada. A gente não vai, o orgulho não deixa, não, eu estou sofrendo, deu errado dessa vez, mas eu vou tentar de novo, que vai dar certo. Aí você tenta de novo, irmão, errado de novo. Tenta de novo, irmão, errado de novo. Tenta de novo, errado de novo. Até que você começa a entender que você realmente tentando fazer as coisas pela sua própria cabeça, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí quando isso começa a acontecer, irmão, você, de novo, aquela fraqueza que você já vinha nela, porque você está incapaz, você está impossibilitado de resolver as coisas, essa fraqueza ela começa então a tomar conta de você, multiplicar dentro de você, e aí você tem que ou se render ao Senhor, ou então você vai perecer, entregue à depressão, entregue à angústia, entregue ao sentimento de incapacidade, entregue à dor e ao sofrimento de que você queria que as coisas fossem resolvidas e não são resolvidas. Irmão, esse tipo de situação são situações em que, a gente tem que vigiar, porque o orgulho nos afasta de Deus. E esse orgulho que não deixa você ir para Deus nessa hora, ele verdadeiramente vai jogar você lá do outro lado. E se você estiver no posto da depressão, da angústia, da dor, do sofrimento, essa sensação de impotência sua só vai multiplicar. Mas eu te anunciar uma boa nova. Existe cura, antídoto para a soberba, existe antídoto para o orgulho. Antídoto para a soberba, antídoto para o orgulho se chama sangue de Jesus Cristo. Tome posse desse sangue de Jesus Cristo,
que automaticamente o sangue de Jesus Cristo nos conduz até Deus. O sangue de Jesus Cristo faz com que, quando estamos conduzidos até Deus, Ele começa a nos revelar uma série de coisas. E uma das coisas que Deus mais revela para nós quando a gente está lá na podridão da depressão, na lama da angústia, da dor, do sofrimento, porque nós somos orgulhosos, Deus, a primeira coisa que Ele revela para mim e para você é que nós temos que abrir mão do orgulho e da soberba. Se nós nos limparmos do orgulho e da soberba, se nós nos purificarmos no sangue de Jesus, Deus começa a revelar nos nossos corações um monte de coisas sobre Ele. E quando Deus nos enche dele, a gente começa a viver experiências maravilhosas com Deus. A gente começa a entender que Deus, Ele verdadeiramente existe e que Ele faz coisas, e principalmente que Ele faz as coisas que nós estamos precisando. Irmão, se você tomou posse do sangue do Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele está pronto para nos atender a tudo aquilo que nós pedirmos e pedimos em nome de Jesus. Então, querido, olha só, você às vezes foi para debaixo do sangue de Jesus, mas ainda assim você tem a sua pitada de soberba, ainda assim você tem a sua pitada de orgulho, e não deixa com que Deus haja no seu coração, não deixa que Deus, Ele domine o seu coração, não deixa que Deus encha o seu coração de confiança, para que você possa aprender a confiar nele. O que eu e você precisamos aprender é que verdadeiramente, quando nós nos enchemos de Deus, limpando-nos da soberba, do orgulho, a gente automaticamente começa a encher-se de Deus, e quando a gente enche de Deus, as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Porque uma das coisas que Ele faz é o seguinte: olha, buscar-me-eis e me achareis, porque se me buscares de todo o coração, olha só, você tem vitória. Você busca o Senhor de todo o coração, e quando você busca o Senhor de todo o coração, automaticamente Ele começa a mostrar dentro do seu coração o que você deve fazer dentro de algumas situações. E quando você começa a aprender essas coisas, automaticamente que você começa a botar em prática. Não é fácil, não é fácil. Botar as coisas de Deus no coração e praticar as coisas de Deus não é coisa fácil, mas quando você começa com você vê a vitória, você já se anima. Agora eu vou tentar fazer aquela outra coisa. Com duas, você vê a vitória, beleza. Tem os remedinhos espirituais. Seu orgulho não deixa você perdoar o seu irmão, seu orgulho não deixa você perdoar a sua mãe, seu orgulho não deixa você perdoar o seu pai. Então, quando você toma o remedinho do perdão, que você começa a ficar curado, você começa a experimentar e perdoa o seu irmão. Você já sente um negócio diferente. Olha, eu estou tão mais aliviado que eu perdoei fulano, liberei perdão para fulano. Olha, eu estou tão mais aliviado que eu fui lá e pedi perdão para o meu pai. Como é bom. Olha, Deus está começando a fazer bem na minha vida. E aí você começa a perceber que quando você vai tomando esses remedinhos espirituais, automaticamente cada vez mais você vai sendo limpo e curado de uma coisa horrível que Satanás tem colocado no seu coração. Puxa vida, eu falo muita mentira. Tem um remedinho espiritual que você toma, chama-se comprimido da verdade. Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E sendo Ele a verdade, quando você toma esse comprimidinho da verdade, automaticamente a doença da mentira, ela começa a ser expurgada do seu sangue, porque o seu sangue é trocado pelo sangue de Jesus.
E veja, você já teve a vitória do perdão e da liberação de perdão. Agora você começa a ter uma outra vitória experimentada na prática daquilo que Deus tem colocado no seu coração. E aí você agora passou a deixar de ser uma pessoa mentirosa para ser uma pessoa verdadeira. Olha para você ver, e aí você começa a experimentar um negócio bacana que vem de Deus, quando você faz essas coisas todas que são de Deus, que é experimentar a paz. Você começa a ter mais paz. E paz, ela é um negócio assim tão gostoso quando a gente começa a sentir, que você não quer mais deixar de sentir paz. E quando você não quer mais deixar de sentir paz, automaticamente, para que você consiga aumentar cada dia mais a sua paz, basta você praticar também cada dia mais as coisas que Deus tem pedido para que nós pratiquemos. E isso, gente, é confiar no Senhor. Aprender a confiar no Senhor é praticar gradativamente todas as coisas que Ele tem nos falado, porque se Ele nos pede para praticar isso, experimento a vitória hoje, amanhã eu já experimento 2 vitórias, depois de amanhã eu já experimento 3 vitórias, e depois eu só vivo experimentando vitórias, então eu começo a ter muita paz no meu coração, e automaticamente, se eu começo a ter esse monte de paz no meu coração, automaticamente eu começo a aprender a ter paz. E ter paz nada mais é do que descansar no Senhor. Você já não precisa mais ficar tentando conhecer todas as coisas. Você já não precisa mais tentar ficar resolvendo problema de outras pessoas. Você já não precisa mais ficar assumindo, trazendo para as suas costas um jugo que é de outras pessoas e que você não é capaz de carregar. Sabe por quê? Porque você agora está em paz. Você já aprendeu, Deus colocou no seu coração que, olha, se você resolver bem a sua vida, a paz invade o seu coração. Mas você tem que se preocupar com a sua vida, você não tem que preocupar com a vida do outro, você não tem que preocupar com o problema do outro. Cada um é cada um tem seus problemas, cada um é capaz de resolver os seus problemas. Se você aprendeu a dar passos e conseguir resolver os seus problemas, conquistando cada vez mais a paz interior, a paz que invade o seu coração, a paz do Senhor Jesus, é porque se aquele outro que está com o problema, em vez dele passar o problema dele para você tentar resolver, não, se ele resolver o problema dele fazendo a mesma coisa, tomando os mesmos remedinhos que você tomou, automaticamente a mesma paz que invade o seu coração invade o coração daquela pessoa também, porque Deus, ele é Deus para todos, com o mesmo poder para todos, com o mesmo amor para todos, com a mesma justiça para todos, com a mesma verdade para todos. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, irmão, eu e você, nós temos que aprender a deixar a nossa vida, entregar a nossa vida ao governo de Deus, porque se você assim o faz, você não precisa ficar preocupado com que resultado você vai ter, porque os propósitos de Deus para a minha e para a sua vida são os melhores do reino. Deus, ele não quer o meu mal e não quer o seu mal, não, porque ele já me chamou de filho e já te chamou de filho, então os propósitos dele são os melhores para nós. Agora veja você que se nós estamos com os propósitos de Deus melhores para a nossa vida, nós vamos ficar preocupados em tentar fazer alguma coisa, resolver as coisas, questões nossas com a força dos nossos próprios braços? Não. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos querer conhecer tudo, nós não precisamos de resolver as coisas no nosso tempo, nós não precisamos de fazer essas coisas, porque olha, veja, quando você tenta fazer essas coisas no seu tempo, a soberba está tomando conta de novo, irmão. Descansa no Senhor, aprenda a confiar no Senhor, porque se você descansa no Senhor e você aprende a confiar no Senhor, a paz que excede todo entendimento, ela invade o seu coração e automaticamente você traz para si a vitória da solução, da melhor solução de Deus para todos os seus problemas. Aí entro aqui agora
com uma pergunta muito grande para você, muito boa. Olha só. Você tem descansado no Senhor? Como é que você está? Em que fase que você está? Você está na fase da soberba? Ou você está na fase do orgulho? Ou você está enfrentando os dois? Você está tentando resolver as coisas com a força do seu próprio braço, não deixando Deus controlar a situação da sua vida? Porque se você estiver fazendo isso, irmão, está na hora de começar a pensar, está na hora de depositar a sua confiança em Deus, está na hora de você falar que Deus é o dono da sua vida, é o governo da sua vida, é o soberano, é o que domina a sua vida. Não precisa de você ficar preocupado com que, se Deus está resolvendo no tempo certo, se não está resolvendo no tempo certo, irmão. Descansa no Senhor, aprenda a confiar no Senhor. Não tenha medo de qualquer situação se você está debaixo do sangue de Jesus Cristo realmente. Não tenha medo de qualquer situação, porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele tem o melhor para todos nós. Mas para isso é necessário nós descansarmos no Senhor. É necessário nós estarmos o tempo inteiro confiantes de que Deus, Ele vai agir, independente se eu estou conhecendo ou não. Eu só preciso conhecer Deus. Agora eu te digo mais, não precisa de você achar que você tem que conhecer Deus na íntegra, porque senão Deus seria você. Se você tentar conhecer tudo que Deus conhece, você não vai precisar de Deus. Mas, no entanto, quando você entra tentando conhecer Deus, mas não para dominar as coisas que Deus domina, mas para ter intimidade com Ele, para receber dele cada vez mais bênçãos, para poder mostrar para Ele que você o ama de verdade, o adora em espírito e em verdade, automaticamente Deus te enche com todas as soluções que são necessárias para a sua vida. Não se iluda. Satanás quis passar acima daquilo que era o domínio de Deus, o poder de Deus. Caiu, coitado. Você não precisa de absolutamente nada disso. A única coisa que você precisa conhecer é a palavra de Deus, o amor de Deus, a verdade e a justiça de Deus na sua vida. Porque se você conhece bem essas coisas, automaticamente todos os seus problemas são resolvidos pautados no amor, na verdade, na justiça e em tudo que Deus tem para você. A solução para todos os problemas da sua vida vem do Senhor. Não precisa você pensar que Deus, Ele vai me ajudar, mas Ele vai dar a solução assim. Não, gente, a solução vem do Senhor. E no tempo do Senhor, por isso você precisa descansar, porque se você não descansar no Senhor, a impaciência toma conta. Se você não descansar no Senhor, você não vai entender que o tempo dele é diferente do seu. Você só precisa descansar. Descansa. Te convido a experimentar. Em conversa com os nossos missionários, seja Lourdinha, seja o Alexandre, mas a Cris, o Caio e a Késia, eles aprenderam a descansar no Senhor. Sabe por quê, irmão? Tem dia que eles não tinham nada para comer. Mas em oração de manhã, nos devocionais, eles falavam com Deus: Deus, hoje não tem nada aí na cozinha, não. Deus, manda alguma coisa para a gente comer, porque senão nós vamos fechar a noite lá com muita fome. De manhã batiam na porta da casa: trouxe aqui para vocês isso aqui, assim, assim, assim. Irmãos, você aprender a confiar no Senhor. É não tentar resolver com a força do próprio braço. Se fosse tentar resolver com a força do próprio braço, sabe o que eles iam virar? Pedinte. Deixa eu sair pedindo ali na rua ali
botar um chapéuzinho aqui e pedir e tal, beleza. Mas peraí, qual que é o Deus que você serve? Ah, não, eu sirvo o Deus que vai me ajudar a resolver os meus problemas e vai me suprir na hora que Ele acha que Ele tem que suprir. Porque se eu tentar resolver com a minha própria força, eu vou sentar lá na pracinha, vou botar um chapéuzinho, começar a cantar uns louvor lá, esperando que pingue umas moedas ali. Isso é resolver com a própria força. Deus quer isso para você? Não. Ele quer que você confie cada vez mais, porque quanto mais você confiar, mais Ele vai enviar gente para bater na sua porta e falar: olha, Deus mandou eu te entregar isso, Deus mandou eu te entregar aquilo, Deus mandou. Deus manda, meu irmão. Quantas e quantas são as vezes que você ouviu de gente dar testemunho e falar: olha, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, Deus mandou, olha, Deus mandou te entregar isso, Deus mandou. É o tempo inteiro. E você não acredita? Ah, mas tem que acreditar. Porque se você acreditar, mostra que você confia e é completamente dependente de Deus. Eu quero desafiar você a nessa semana agora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, volte os seus olhos para a confiança total em Deus, volte os seus olhos para praticar isso que nós estamos falando, e aí tente enxergar o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai receber bênçãos de Deus aí na sua casa. Coisa que você achava que não ia acontecer nessa semana, Deus ele vai mandar acontecer para você. Mas você precisa falar com Deus. Deus, eu me limpo, abro mão do meu orgulho, abro mão da minha soberba, para que o Senhor possa governar na minha vida. E se você faz dessa forma, irmão, não precisa você tentar fazer igual o usado, tentar dar uma ajudinha para Deus. Não. Não tenta você encostar na glória de Deus também, não. Não. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele precisa que nós sempre tenhamos um coração sincero, puro, para falar com Ele aquilo que nós estamos necessitando. E Ele também, com a mesma pureza, verdade e justiça dele, vai falar para nós o que nós precisamos fazer para conquistar aquilo que nós estamos necessitando. E a partir do momento que você se entregar, deixando o orgulho de lado, sendo humilde, começar a praticar aquilo que Deus pedir para que nós façamos, automaticamente você vai experimentar coisas maravilhosas na sua casa. Volte seus olhos para Deus nessa semana. Experimenta. É desafio. Fala com Deus assim: Deus, olha, eu estou precisando disso. Manda para mim, Senhor, manda para mim. Mas não precisa ser só nessa semana, não. Deus, manda para mim. O tempo é do Senhor. Eu sei que o tempo é do Senhor. Manda para mim. Deus, eu vou falar para o Senhor o seguinte: eu descanso no Senhor com relação a esse pedido. Eu vou orar ao Senhor sempre falando desse pedido. Mas eu descanso no Senhor porque eu sei que o Senhor é o governo da minha vida e o Senhor domina todas as coisas, o Senhor dá todas as coisas, o Senhor pode me dar isso. Em nome de Jesus. Acabou. Está feita a sua oração. Experimente fazer isso aí. Desafio você. Quando for semana que vem, quem sabe no Zoom, você vai me contar alguma coisa que você viveu em função de ter também vivido esse desafio que eu estou implantando, eu estou colocando aqui para você. Amém? Deus abençoe você. Fiquem com Deus. Vamos orar para que nós possamos fechar essa palavra maravilhosa do Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque hoje a gente aprendeu o que nós devemos fazer para confiar no Senhor. Nós aprendemos que nós devemos nos livrar da soberba e do orgulho, Senhor Deus, porque essas duas coisas são coisas que impedem eu confiar no Senhor. Então, Pai, eu sou fraco, eu sou falho, me ajuda, Senhor Deus, a me livrar disso. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, se eu consigo me livrar de tudo isso, automaticamente eu começo a depositar no Senhor toda a confiança para que o Senhor possa agir na minha vida, fazendo tudo aquilo que o Senhor quer. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, assim como o pastor falou,
nessa semana eu coloco como desafio a prática da confiança completa no Senhor, da dependência completa do seu governo na nossa vida. E aí, Senhor Deus, eu gostaria que o Senhor nos atendesse nesse pedido. Aí vocês fazem o pedido aí na sua casa, para que, Senhor, a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. E uma das coisas que a gente sabe, Senhor Deus, é que uma das suas vontades é que o Senhor quer que a gente pratique tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor. E hoje nós aprendemos a confiar no Senhor. Então nos ensina a confiar no Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a fazer todas as coisas, sempre dependendo daquilo que o Senhor mandar primeiro. Em nome de Jesus, seja o dono da nossa vida. Cuida da nossa semana, Senhor, cuida da nossa casa, cuida de tudo aquilo que é nosso. É o que nós temos que te pedir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, não deixa de praticar, não. Não deixa de tentar fazer isso que eu falei. Busca do Senhor. Põe em oração a sua necessidade e confia nele. Confia nele. A Bíblia fala, confia nele, no mais ele fará. Amém? Deus abençoe você. Fique com Deus. Quarta-feira nós temos um estudo da palavra do Senhor. Quero encontrar com você na quarta-feira. Na próxima sexta-feira, um Zoom também, às 20 horas, com a presença de um pastor que eu vou ainda convidar. Mas eu quero continuar encontrando com você. Amém? Vamos estar olhando as notícias daí, para que nós possamos começar a avaliar se já deveríamos voltar às nossas reuniões, mas ainda não é o momento, irmão, ainda não é o momento, tá? Mas à medida que Deus colocar no nosso coração que nós estamos já na hora de voltar, a gente vai convocar toda a igreja e vai falar para todo mundo, amém? Não se esqueça do seu dízimo para essa semana, tá certo? Não se esqueça do seu dízimo e nós estaremos juntos o tempo inteiro ali no grupo do Zap. Deus abençoe vocês poderosamente, cada um de vocês. Fiquem com Deus, estamos morrendo de saudades, mas a segurança da saúde é em primeiro lugar. Deus abençoe a todos vocês. Amém.